Bom, gente, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Na última aula, né, a gente estava, vou voltar aqui, a gente parou exatamente nesse slide. Deixa eu voltar um pouco o que estava antes. A gente estava falando um pouco sobre a questão de comparador de 2 bits e como que a gente expressava isso, né? O tema que nós estávamos tratando era justamente minimização de circuitos, como que a gente coloca ele um circuito numa lógica de 2 níveis. Então começamos primeiro com um comparador de 2 bits, tinha um bit maior, um bit menor, né? Assim, desculpa, na comparação de AB com CD a gente poderia ter AB maior do que CD, ou AB menor do que CD, ou AB igual. E lembrando vocês, né, então o que a gente estava fazendo era tentar levantar as tabelas verdade para essas configurações e a partir daí derivar os circuitos, né? E derivando o circuito a gente poderia utilizar o álgebra booleana para poder minimizar, ou utilizando o mapa de Carnot. Então era mais ou menos nesse ponto que a gente parou. E aí a gente tinha trabalhado com esse comparador de 2 bits, né? Então, só para relembrar o que a gente já fez até agora, a gente já fez um somador, né? A gente fez o somador de 1 bit, né? Então você pode até falar, o somador de 1 bit não é grandes coisas não, mas a gente pode fazer cascatas dele, né? A verdade é essa, uma vez você aprende a somar ele faz um somador inteiro, não o meio somador, mas uma vez você aprende a fazer, é só colocar em cascata. Então, um somador binário, fizemos ele de 1 bit, depois fizemos essa questão de comparador de 2 bits, e hoje nós vamos fazer a multiplicação de 2 bits. O que é a multiplicação de 2 bits, né? Basicamente, se você pega, né, aqui tem o que a gente vai fazer, né? A gente pode colocar essas possíveis configurações, né? Quais são as possíveis configurações? Pode ser 0, 1, 2 ou 3, certo? E aí para cada uma delas nós temos configurações distintas, né? Para o bit, vamos chamar B, né? Para o byte, né? Nem um byte, né? Um meio byte, um byte de 2 bits. Vamos chamar ele de B e o outro vamos chamar de A. Então A pode ser 0, 1 ou 2 ou 3 e o B a mesma coisa, né? Então o que a gente quer fazer? A gente quer saber quanto que dá o produto desses 2 números. Muito bem, o primeiro ponto que a gente verifica é que se eu estiver fazendo essa multiplicação, eu já tenho de considerar que o maior número possível aqui, né, no caso vai ser, vamos dizer, 3, esse 3 dá 9, né? Então a gente tem que representar esse aqui, que seria esse último caso aqui. A gente vai precisar de um bit extra, na verdade. Ou seja, ele, na verdade, vamos precisar de 4 bits para representar a multiplicação de 2 bits. É uma coisa óbvia, mas a gente precisa desenhar isso aqui. A gente precisa provisionar no circuito o que é que a gente está querendo construir. Tá bom? Então essa aqui é a tabela verdade. Então eu acho que rapidamente a gente sabe que 0 vezes qualquer coisa é 0, né? 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo, né? Que aqui está. E aqui nós vamos ter 2 vezes qualquer coisa, 2 vezes ele. Vocês estão vendo aqui, então, por exemplo, no caso de ser 1, ele passa a ser 2. No caso de ser 2, ele passa a ser 4, não é isso? Eu não preciso fazer isso para vocês, mas a inspeção é muito rápida, né? A gente consegue inspecionar e ver isso rapidamente, né? E por fim, né, o maior número que a gente multiplica é esse, né? 3 vezes 3 dando 9. Tá certo? Então pronto. Então a gente já tem a tabela verdade, e aí agora a gente pode fazer gerar os mapas de Carnot para cada uma dessas funções de saída, não é isso? Então a primeira que a gente olha aqui nesse caso, né, antes de passar, olha, de novo, gente, eu sempre faço esse exercício de olhar a questão da entropia, né? Então o que a gente faz? Até vamos pensar assim, se fosse fazer uma prova, né, ou fosse fazer um circuito, o que a gente faz, gente? A primeira coisa que a gente faz é olhar qual que é o mais fácil primeiro. Você quer garantir o que é primeiro. Então primeiro aqui que eu ia trabalhar é o P8. P8 está fácil.
O que vai ser? Vai ser um E de tudo. Facílimo de ver isso aqui, né? Vai ser um A1, EA2, EA3, desculpa, A1, EA2, e B1 e B2. Pronto. Então o P8 está resolvido aqui. E por aí vai, né? Então dessa forma que a gente vai fazer. Então vamos ver como é que eles vão ficar esses diagramas de Carnot. Então aquele que eu tinha mencionado aqui, tá? Aqui, o mais fácil. Né? Então não tem nenhuma simplificação. O caso do P4, quais são as considerações, ou seja, o P4, vamos dar uma voltar, tá? Eu vou voltar, indo e voltando, porque é possível, né, que vocês ainda não estejam familiarizados. Eu sei que vocês já estão familiarizados com o mapa de Carnot, porque vocês já fizeram isso num curso anterior. Mas para a gente relembrar, né, eu vou ficar chaveando entre essa página aqui e a página anterior, que mostra a tabela verdade. Então agora vamos olhar só esse bit 4 aqui. O que é que nós temos aqui? Nós temos quem? Todo mundo é 0. A gente só começa a gerar uns quando a gente tem o A2, A1 barra, B2, B1 barra e depois B2, B1, que são esses dois aqui para esse caso. Então vamos ver se a gente consegue identificar eles aqui. Nós estamos então A2, A1 barra, B1 barra e B1 barra, esse que está aqui, B2, e B1, B2. Então estão os dois aqui, aqueles dois, aquelas duas possibilidades daquele produto. E aqui a gente tem este outro que aqui está. Então já deu para ver que nós vamos conseguir simplificar. Vamos pegar agora o P2. O P2 é um pouquinho mais complicado. Vamos olhar de novo lá. Como que tem o P2? A gente tem esses dois casos aqui. Esses outros dois que estão aqui. Quando a gente olha para cá, dá para ver, né, que um está na sequência do outro. Aqui é fácil da gente ver, né? Porque só mudou um bit, né? Quando eu estou olhando aqui na tabela verdade, então eu já estou vendo que esse aqui vai me permitir uma simplificação, da mesma forma que esse. Mas esse é um caso particular que a gente, na forma como construímos essa tabela verdade, está fácil de ver que quando a gente vai mudando um bit só, ou seja, a gente está andando numa aresta de um cubo booleano, ou a gente está numa célula adjacente do mapa de Carnot, a gente já vai conseguir ver onde que isso aqui vai aparecer lá. Tá? Agora esse daqui, onde que ele vai aparecer, vamos dar uma olhada lá. Qual que é esse elemento aqui? Ele é o A2, A1 barra, B2 barra, B1. A2, então eu estava olhando para este aqui. A2, A1 barra, aqui ele. B2, B1. Tá aqui. Ou se fosse o... Tá certo? Então aqui a gente consegue identificar todos eles. Novamente, a gente repete o exercício. E por último, vamos pegar esse aqui que está facinho, né? Que é o P1, que está todo mundo agrupado. Se vocês olharem aqui, o que é que ele está falando para a gente? O que é o P1? Vamos pensar aqui, o que é o P1? Se eu estou multiplicando dois números binários, o que é que eu vou sempre conseguir? Vamos ver aqui. Eu tenho o caso 1 vezes 1 aqui, não? Cadê o caso 1 vezes 1? Onde que ele está aqui? Eu tenho esse caso aqui. Ele está aqui. Aqui, ó, 1 vezes 1. Então, ele é o caso por exemplo, esse caso que está aqui, não é isso? E quem mais? Esse outro caso aqui. Ele só vai aparecer, então, na multiplicação deste 1. Ou vai aparecer nessa outra multiplicação desse 1 aqui. Ou, por fim, nesse último aqui, que é o 9. Isso aqui faz com que a gente tenha esse quadrado aqui, né? Esses 4 que vai ficar facinho. É A1 e B1. Tá claro, gente? Ficou fácil aqui, não é isso? O que é A1 e B1? Só para a gente olhar aqui. É o bit menos significativo. É meio óbvio isso, né? Depois que a gente faz, que a gente percebe. Ou seja, você está multiplicando dois números, você só vai ter um número ímpar, certo? Se um deles for ímpar, não é isso? Então esse é um dos pontos aqui que a gente vai colocando.
Tá claro então, gente? Então vamos lá. Vamos passar aqui, ficou claro aqui como que ele fica. Desculpa aí que às vezes o WhatsApp fica pitando. Vamos agora mais um. BCD incrementado de 1, que era um dos pontos que a gente queria discutir da última vez, né? A gente, relembrando, né, a questão do BCD incrementado de 1 era para depois a gente, por exemplo, utilizar em por exemplo, um display de 7 segmentos, alguma coisa do gênero. É isso que a gente estava querendo fazer para que, por exemplo, você pudesse representar todos esses números que aqui estão. Não é isso? De 1 até 0, né? Que aqui é a forma de nós representarmos isso. E eu não esqueci, o Pedro fez uma pergunta. Vamos lá. Boa, Pedro, vamos lá. Ainda não entendi a notação que está sendo usada para as entradas no mapa de Carnot. Poderia explicar novamente? Gente, façam perguntas mesmo. Esse negócio funciona muito bem. Ó, 2 pessoas a mais voltaram. Vamos lá, o Pedro, é o seguinte, esse negócio aqui a gente confunde mesmo, tá? Vamos lá. A notação é a seguinte. Primeiro, deixa eu voltar um pouco mais. Como que a gente monta o mapa de Carnot? O mapa de Carnot, à medida que você vai andando, ele obedece o código de Gray. O que é o código de Gray? É o seguinte, cada célula adjacente eu só posso mudar um único bit. Exemplo, eu tenho esse bit aqui, tá? E para eu sair desse bit e ir para esse... Desculpa, eu estou falando bit, mas vamos chamar vamos chamar de bit mesmo. Para eu sair dessa célula aqui, que seria um nó em um cubo booleano, para essa outra célula aqui adjacente, eu só posso mudar um único bit. E assim sucessivamente. Então, o que é o código de Gray? Se eu estiver andando daqui para cá, o meu incremento vai ser estranho, vai ser assim, olha, vai ser 00, 01, 11, 10. Pera aí, mas eu estou falando do que aqui exatamente? Eu estou falando só do componente A. A2, bit mais significativo, A1, bit menos significativo. Então, o primeiro índice que eu falei é o A2 e o segundo índice que eu falei é o A1. Então, vamos de novo para essa célula. Esquece o B1 e o B2 por enquanto. Então, nessa célula aqui, o que eu tenho? Eu tenho A2 igual a 0, A2 igual a 0, A1 igual a 0. Esse primeiro elemento. A2 igual a 0, A1 igual a 1. Olha a barrinha aqui. A barrinha que vai te falar, tá bom? Ele vai dar o quê? Vai dar 0 para essa função booleana, tá bom? A2 igual a 1, A1 igual a 1, tá bom? Eu estou falando das coordenadas, tá bom? As coordenadas no cubo, ou se eu puder representar o resultado da função dos 4 bits A1, A2, B1, B2, eu estou falando quais são os valores de A1, A2, B1, B2. Então, como nós estamos falando do P4, que é a função A1, A2, B1, B2, desses bits, eu estou falando qual o resultado dessa função para cada uma desses valores de entrada. Agora eu só estou colocando para você, viu, Pedro, e os demais que perguntaram, os parâmetros A1 e A2. Depois a gente complica mais, só para vocês entenderem. Então era 00, 01, 11, onde tem a barrinha é o 1, e depois, quem quer esticar, 10. O A2 vai para 1 e o A1 vai para 0. Ou seja, toda essa movimentação que eu fiz da esquerda para a direita aqui, eu só alterei um único bit. Tá? E por que isso é importante? Lembrando do cubo booleano, significa que eu estou andando na aresta do meu cubo booleano. Tá certo? E essa é a única forma que a gente tem para poder encontrar aquelas formas de poder fazer as simplificações. Muito bem. Agora vamos pensar no B2 e no B1. Porque eu só estava olhando aqui essa parte de cima e essa parte de baixo e mais.
Quando eu estou fazendo sempre esse trajeto, e eu estou pensando no A2 e A1, como coordenadas, eu ainda tem o B2 e o B1, né? Mas quando eu estou pensando do A2 e do A1, ela vale para cada uma dessas linhas aqui, tá certo? Então agora vamos passar para a segunda. Então, quais são as coordenadas B2, B1 desta linha que aqui está? Dessa primeira linha. B1 igual a 0, B2 igual a 0. Beleza. E essa segunda? B1 igual a 1, B2 igual a 0. Beleza. E essa terceira? B1 igual a 1, B2 igual a 1. E, obviamente, a última é B1 igual a 0, B2 igual a 1. Tá claro? Então, eu quebrei para vocês em duas partes. Uma, essa parte de, vamos chamar assim, de cima, que é o A2, e a parte de baixo, que é o A1, da parte B1 da direita, da parte B2 da esquerda, para que vocês consigam navegar em cada um desses pontos aqui. Então, vamos continuar. Então, nesse caso, qual que era o número, a coordenada? Eu vou falar em termos de coordenada porque eu gosto daquele modelo geométrico do cubo booleano. Qual era mesmo a coordenada desse item aqui onde que o laser está? Era 0, 0, B2, B1, 0, 0, A2, A1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Agora vamos passar para cá. Quem que é esse cara aqui? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Vamos pensar isso aqui. Isso aqui vai ser o meu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ficou claro, Pedro? Assim que a gente utiliza essa forma. Quando a gente olha para cá, como que é o truque? Você primeiro faz assim, pega um papel aqui meio que quadriculado, né? Assim, com o número das possibilidades. E aqui você coloca uma barra para dizer, esses aqui são as coordenadas, que esse aqui é o A2, esse aqui é o A1, e esse está para cá, tá vendo? Olha, ele está ocupando as duas da direita, esse aqui ocupa as duas do centro, para que eu possa sempre garantir que eu só estou mudando um bit por vez. E da direita para a esquerda também é a mesma coisa. Aí você vai falar, e se eu botar o B2 aqui e o B1 aqui, se eu mudar, gente, dá tudo na mesma, é tudo uma questão de convenção. Só que o desenho da sua função aqui no mapa de Carnot vai ser diferente. Mas é questão de mapeamento. No fundo, o bit que está do lado do bit que precisa ser, que pode ser simplificado, será simplificado. Ficou claro, Pedro? Posso passar para frente? Vamos lá, então. Se não ficar, depois a gente volta aqui. Então, agora o BCD incrementado de 1. Por que esse aqui é um caso interessante da gente olhar? Ele é interessante da gente olhar porque, se vocês lembram da última aula, a gente estava explorando aquela ideia do bit de tanto faz, o bit de don't care. Ou seja, esses bits que nós podemos, a nosso bel prazer, escolher qual que é o resultado da função. Uma vez que tanto faz, eu posso colocar como sendo 1 ou 0, de forma que eu consiga simplificar meu circuito. Tá claro, gente? Vamos voltar para a tabela verdade desse caso aqui, o BCD incrementado de 1, que é essa que aqui está. Vamos pegar de novo o mais simples que a gente tem, que é o O8. O O8, quem que a gente vai ter? A gente vai ter os casos 7, né? 7 eu estou chamando 7 aqui é o byte de entrada, né? Que vai ser 0, 1, 1, 1. Eu estou pensando em decimal só para ajudar aqui a gente a localizar. Aí ele vai dar o 1, o bit o mais significativo, né, da saída desse BCD somado de 1, e de fato ele dá 8 aqui, porque eu tinha 7, somei 1, deu 8, e no outro caso é o 8, que aqui ele vai dar 9, né? Mas, bom, é porque 8 mais 1 dá 9. E os demais? Bom, os demais, esse aqui tende a dar 0, porque depois do 9 vem a dezena, então ele entra como 0, porque depois quando a gente incrementar,
ele apareça o 1. Eu estou sempre agora com aquela ideia daquele display de 7 segmentos. Ah, mas e se eu incrementar e vir 11? Né? Não, gente, não é igual aquele filme Spinal Tap, né? Que o cara entra na loja de amplificador e tem um amplificador que em vez de ir até 10 vai até 11. Não, aqui não é. Então ele fecha a dezena, tá certo? Não sei se vocês viram esse filme, mas é dos anos 80. Mas enfim, se não viram, podem assistir que é muito engraçado. Enfim, aqui ele não contempla esse caso, né, do numeral 11, né? Vai de 1 até 0. Então, fechou a dezena, a gente coloca para lá. Então, esses aqui são todos bits de don't care. Então, vamos direto para ele. Então, aqui está aqui o 8, né, a saída 8. Então, a gente tem... quais são os casos, então, que a gente falou? A gente falou no caso onde todos os bits de entrada, né, eles são iguais a 1, ou seja, esse é o 7, né? Então, por exemplo, a gente pega o I1, aqui o I1, o I2, I4, esse aqui não é, né? Na verdade, esse aqui é o 1, 1, tá certo? Eu gasto tempo aí para vocês verem que eu também não sou rápido nesse negócio, não. Então, esse aqui vai ser o 1, 1, 1 e aqui 0, tá certo? O I8 de fato é o 7 mesmo, né? Esse é aquele bit do 7. E depois, para a gente pegar o 8, aí vai ser todo mundo 0, exceto o 8, não é? É esse que está aqui. Então, são só esses dois bits aqui que a gente localizou. Eu estou pegando aqui o mais fácil, gente. Obviamente, para simplificar aqui a explicação. Mas vocês podem verificar tudo para os demais, para a gente poder aplicar. Estou falando aqui o mais fácil de eu lembrar, né? Na hora que a gente for simplificar, pode ser que tenha situações mais simples. Mas então, vamos pegar esse aqui para fazer esse exercício. Então, os demais bits aqui que a gente tem, que são menores do que, no caso, 7 e 8, ou seja, de 0, tá certo, até 7, a gente preenche eles com zeros. Os maiores, esses que estão do lado de cá, a gente preenche com bit de tanto faz. Então, agora vamos ver como que a gente vai usar isso a nosso favor. Muito bem. Essa aqui era a expressão que eu havia mencionado, né? Aí vocês podem até olhar aqui como é que a gente vai simplificar ela, né? Aqui já está a forma, desculpem, essa aqui já é a forma simplificada. Então, vocês observem que, qual que é a forma simplificada? Aqui, por exemplo, eu pude completar, né, esse bit aqui, que no caso seria eu assumi que o I80, I81, I41, ou seja, que número que eu estou falando aqui, I2, 1, I2, 0 e 1, 0, ou seja, 1, 1, 0, 0. Em outras palavras, eu estou pensando aqui no número 12, eu acho, é esse, 12. Eu assumo que a saída dá 1, tá? A saída dá 1. Para quê? Para que eu possa completar esse daqui. E a mesma coisa para esses dois elementos. Dessa forma, a saída vai ser essa daqui. Aí alguém pode até chegar e vai falar o seguinte, mas espera aí, se eu estou num contador e meu contador dá essa saída, será que ele não vai parar de contar naquela hora que entrar o 11? Não, a gente nunca pode deixar ele chegar no 11. Tá certo? Essa que é a ideia que a gente tem de fazer quando a gente vai construir contador mais para frente. Então, ficou claro como a gente explora? Tem outros casos aqui também que a gente pode inspecionar, né? No caso dos bits de saída de O1 até O8, como que a gente pode utilizar esses bits de tanto faz para poder fazer as simplificações. Mas na prática é isso. Esse O1 tá facinho, vamos dar uma olhada nele qual que é. O1 é igual a I1 barra. O1, cadê o O1? Tá aqui. Ele vai ser igual ao I1 barra. Vamos ver de novo quem que era o O1. O1 era esse que estava aqui. Claro, gente, é o bit que eu chamei na última aula de tipo um bit de paridade.
né? Na verdade, ele na representação BCD original, ele é o bit par, mas como eu estou somando de 1, obviamente o que era par virou ímpar, então eu estou chamando ele aqui de uma espécie de um bit de paridade. Então, naturalmente, né, ele vai ser o I1 barrado, que aqui está. Tá claro, gente? Aqui. E agora, como que eu enxergo isso no mapa de Carnot? Aqui ele está todas essas possibilidades. Então, como eu selecionei praticamente metade do mapa de Carnot, então, praticamente não, selecionei metade do mapa de Carnot, então só preciso de barrar essa função aqui, que no caso é o I1. Ficou claro, então? Vamos, então, agora definir alguns termos para que a gente possa fazer essas simplificações de 2 níveis. Em outras palavras, deixa eu explicar isso de uma outra forma. A pergunta que a gente faz é a seguinte: quando a gente estava lá trabalhando com as equações e fazendo manipulações algébricas para a gente obter simplificações, a grande pergunta que a gente fica quando a gente vai fazendo a simplificação por meio de álgebra, a grande pergunta é: cheguei ou não cheguei ao final? Porque você chega uma hora e fala, gente, eu não consigo, mas será que eu cheguei mesmo no final do meu processo de simplificação ou não cheguei? Então essa é uma pergunta que quando a gente faz algebricamente, eu acredito ser um pouco difícil da gente fazer. Quando a gente está trabalhando aqui com o mapa de Carnot, a gente consegue fazer isso. Então estas definições de implicante, implicante primo essencial, elas são essenciais para que a gente consiga criar ou identificar algumas regras para que a gente possa inferir se nós conseguimos de maneira bem sucedida chegar a simplificações que nós desejamos, tá certo? Então vamos lá saber o que é isso depois. Vou mostrar aqui graficamente para vocês poderem enxergar o que são esses elementos, tá certo? Então, talvez alguns de vocês já devam ter visto isso, talvez em matemática discreta. Isso tem muito a ver com aquela história de teoria de conjuntos e tudo mais. Então, em algum lugar, vocês já devem ter visto isso. Então, muito bem, o que é um implicante? É um único elemento de um conjunto de ON, ou seja, que ele estiver ligado, ou qualquer grupo desses elementos que podem ser combinados de maneira a formar um subcubo. Subcubo, então, desculpa, gente, o André fez uma pergunta aqui. André, eu estou sempre gravando as aulas para disponibilizar no YouTube, mas eu sempre gosto de lembrar vocês que vocês têm a minha autorização, o meu consentimento para poder gravar qualquer hora que vocês quiserem gravar. Eu aconselho a fazerem isso, por quê? Porque às vezes eu posso cometer algum erro. Hoje eu verifiquei algumas vezes, aparentemente a aula está funcionando no meu processo de gravação, mas como vocês vão ver no curso de vocês, né, redundância às vezes é uma estratégia boa. Tá bom? Então desculpe a interrupção, mas então essa é a definição de implicante, um elemento que é implicante. Implicante primo é aquele que não pode ser combinado com outro para formar um subcubo maior. Tá claro? Subcubo, gente, relembrando, é quando a gente olha aquele mapa de Carnot, a gente está olhando por aquele conjuntinho de 2 elevado a n, onde n é a dimensão do cubo. Então, se nós tivermos aí 4 variáveis, como a gente olhou, ou seja, o cubo teria essas 4 dimensões, né? Ou seja, nós teríamos 2 elevado a 4 possibilidades. Então, um subcubo ele teria dimensões de 3 ou menor. Então, quando eu estou falando aqui, o implicante pode ser combinado com outro para formar um subcubo maior, o que eu estou falando é, eu tenho vamos dizer, 2 subcubos de dimensão 0, o que é, né, que é um elemento só, né, um implicante. Então, quando eu puder combinar ele
com um outro implicante, ou seja, eu mudo a ordem do meu subcubo de 0 para 1, por exemplo, 1 está adjacente ao outro numa aresta de um cubo booleano, então ele é um implicante. Agora, ele é primo se ele não puder, se ele não me deixar, se eu não encontrar um vizinho dele que puder ser feito isso. Implicante primo essencial é a seguinte definição. Ele é essencial se ele sozinho cobre um elemento de um conjunto que está no bit on. On, a gente está por a definição, nós estamos chamando aqui de 1, tá claro? Vão participar nesse implicante primo essencial. Ele vai participar em todas as possibilidades de cobertura desse conjunto de 1. Tá? O que é cobertura? Eu vou mostrar, tá, gente? Fica tranquilo que eu vou chegar ao próximo slide. E esse conjunto pode ser para formar implicantes primos, mas DC, gente, só para vocês lembrarem, DC é don't care, tá? Tanto faz. É aquele bit que a gente coloca o xzinho, tá bom? Então, o conjunto de don't care pode ser usado para formar um implicante primo, mas não forma implicante primo essencial, ok? Tá bom, gente? Ele forma implicante. Desculpa, primo não. Primo, tá claro aqui. O objetivo é o quê? Qual que é o objetivo? Agora é o algoritmo da gente fazer essa simplificação. Crescer o implicante em implicantes primos, ou seja, a gente consegue minimizar o número de literais por termo e fazer uma cobertura do estado 1, o estado que estiver com o menor número de implicantes primos possível. Em outras palavras, a gente vai minimizar o número de termos de produtos. Está muito abstrato aqui, e vocês só vão entender a hora que eu mostrar. O Heitor fez uma pergunta. Implicante primo essencial é o maior subconjunto de uns e DC que se pode formar? Vamos lá ver. Eu creio que sua resposta está correta, mas vamos ver aqui. Eu não tenho tanta certeza por conta desse negócio do don't care, tá? Tá, Heitor? Vamos ver aqui. Eu não posso te responder afirmativamente, a não ser que a gente faça essa questão aqui. Deixa eu passar aqui para o próximo. Vamos fazer uma ilustração aqui dos termos. Tá claro? Deixa eu só voltar aqui o meu monitor dos chats que vocês estão falando. Só um pouquinho. Só para poder ter um feed aqui. Estou apanhando. Então, gente, se eu não olhar para o lado agora, por favor, vocês me dão um desconto que daqui a pouco eu olho, tá? Porque eu estou com duas telas aqui. Então, eu costumo fazer essa parte aqui de acompanhar as perguntas de vocês. Então, não estou conseguindo ver. Muito bem, vamos ilustrar os termos aqui, depois eu volto às perguntas, tá bom? Então, vamos pegar esse caso que aqui a gente tem, para poder fazer a identificação dos implicantes, vamos lembrar os nomes deles aqui, dos implicantes primos e dos implicantes primos essenciais, tá bom? Então, vamos lá fazer essa questão. Muito bem. O que é que a gente tem aqui? Nós temos 6 implicantes primos, ou seja, eu estou olhando aqui os produtos, tá certo? É isso que eu estou vendo aqui. Vocês estão vendo aqui? Todos esses produtos que aqui estão. Gente, deixa eu puxar aqui a pergunta aqui de vocês. Pronto, consegui. Agora eu estou conseguindo ver vocês perguntarem. Pronto. Então, tem aqui, quais são eles? Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem esse sujeito que está aqui. Vamos pegar os mais fáceis primeiros, né? Então, aqui a gente tem o B. Por que eu estou falando do B? Porque eu olhei aqui, o B não está mudando aqui. Então, eu peguei esse cara aqui. Esse aqui é o BC barra, tá bom? Esse cara aqui é o BC barra. E esse de cá, quem que é? Esse é o AC.
Beleza. Então eu tenho esses dois implicantes primos que aqui estão. Achei esses dois. E temos mais quem? Tem um AB. Onde que está esse AB? Vamos dar uma olhada. Cadê esse AB? Ah, aqui ele, ó. Descendo de cima para baixo. Tá bom? Então peguei esses três. Agora tem mais outros três. Então, um deles é esse que está aqui. Agora, naturalmente, terá três termos, né? Quais a saber? A gente vai ter o C barra D. Onde que está ele? C barra D, aqui ele. C barra D, a barra. Está aqui. Esse sujeitinho que está aqui. Esse outro, aqui quem que é? Esse aqui vai ser o A barra, B barra, D. Está aqui, A barra, B barra, D. Esse é o primeiro daqui. E esse outro que está por último, que vai ser o CD. Mas quem? CD, B barra. E o A tanto faz. Tá certo? Então vamos ver agora. Então esses aqui são os implicantes primos. Então no primeiro caso, vocês percebem que os implicantes primos são quem então, afinal? São todos aqueles termos de produto que nós temos, não é isso? Agora vamos começar a identificar quem que é o essencial, tá? E quem que é a menor área de cobertura que nós vamos conseguir expressar. Essencial é o AC. Cadê ele? Vamos dar uma olhada aqui de novo nele. Onde que é? É esse cara que está aqui. Por que ele é o essencial? Vamos relembrar lá, porque acho que foi até uma pergunta do Heitor. Que o Heitor perguntou o seguinte: implicante primo essencial é aquele maior subconjunto de uns e don't cares que você pode formar? Então, Heitor, a resposta é não. Por quê? Porque nesse caso aqui, esse elemento aqui, que no caso é o BC barra, ele seria, a princípio, um essencial. Ele não é. Por que é que ele não é um implicante primo essencial? Porque ele inclui um elemento de tanto faz, um elemento de don't care. Tá certo? Enquanto que este que aqui está, perceba, Heitor, que ele não inclui um elemento de don't care. Então vamos revisitar a definição. Eu gosto de fazer isso só para ficar claro, gente. Implicante primo é essencial se ele sozinho tem a cobertura de todos, de um elemento de um conjunto on. Então ele não está falando do don't care, tá vendo, Heitor? Ele vai participar de todas as possíveis coberturas daquele conjunto on. Eu vou explicar esse segundo critério. E esse é o ponto que você tinha perguntado, Heitor. O conjunto de don't care usado para formar os implicantes primos, esses aqui, ele não faz um implicante primo essencial. Mais tarde vai ficar claro por que nós fazemos essa distinção, tá bom? Do essencial. Então, qual que é a cobertura mínima? É o AC, tá claro aqui. BC barra, cadê o BC barra? Tá aqui, ó, BC barra. A barra, B barra, D. Quem que é o A barra, B barra, D? É esse cara aqui, olha. A barra, B barra, D. Então, o que é mínimo cobertura? A cobertura mínima, vocês percebem que esse termo aqui já estava contido, esse outro termo já estava contido, esse outro termo já estava contido. Ou seja, para que eu vou ficar gastando porta, uma vez que eu já tenho a resposta que eu tenho, só com aqueles com a cobertura? Então, gente, o ponto a ser definido aqui é o seguinte: a área mínima de cobertura é aquela que já foi contemplada por aqueles implicantes primos de maior cobertura, ou seja, de menor número de literais. Ficou claro agora? Então vamos lá, gente, vamos para o próximo aqui. Então aqui a gente tinha 6 implicantes primos, esse daqui se tornou essencial, essa aqui agora ficou mais fácil da gente ver, tá? Aqui está mais fácil. Então vocês percebam que esse aqui é por completeza, a gente faz para poder capturar todas as possibilidades para ver que
nenhum ficou para trás, a gente não esqueceu de nada, tá bom? Está todo mundo aqui. Aqui é o mínimo que a gente precisa para poder representar todas as possibilidades, tá claro? Então vamos lá. Vamos pegar um outro termo aqui. Olha esse que aqui está. Esse aqui é um termo bastante curioso, né? Porque a tentação nossa, olha só, a tentação nossa é pegar esse cara aqui. Mas será que eu já não tenho 1, 2, 3, 4? Então aqui que eu tenho? Eu posso olhar para esse cara aqui e falar aqui, olha, esse daqui. Então, quantos implicantes nós temos aqui? Nós temos quantos? Nós temos 5, não é isso? E quantos desses 5 são, ou se um é essencial, ou quantos são? Esse aqui é um caso bem curioso, porque eu tenho algumas opções aqui para fazer cobertura mínima, né? Mas percebam que se eu for optar por pegar esse cara aqui do meio, eu inevitavelmente vou ficar com os outros. Então, e sem que esses aqui estejam contemplados. E se eu pegar esse aqui, esse subcubo aqui de um único elemento? Gente, se eu pegar um subcubo de um único elemento, lembre que eu vou ter 4 literais. Tá certo? Então, eu lembro que, eu não sei quem perguntou na aula passada, o que é melhor? Um número de fios menor ou um número de portas menor? Lembrando, né, que na resposta que eu dei aquele dia, eu falei o seguinte, gente, fio, a tecnologia CMOS, ela vai colocando mais e mais camadas, mas o que é caro na tecnologia é o silício, e porta você só consegue fazer no silício, ou seja, a gente tem que minimizar o número de portas. Então, às vezes uma porta com muita entrada, ela vai ter muito fio, né? Então a gente tem que sempre olhar isso. O número de portas na prática é o número de produtos ou o número de somas que nós tivermos. Então o que a gente quer é eliminar. Então nesse caso aqui, o que é que a gente teria? A gente teria, se eu optasse por pegar esse cara do meio aqui, eu teria uma porta com 2 entradas, mas depois eu ia ter que pegar 1, 2, 3, 4 com 4 fios cada, né? Ia ficar um negócio fora inversor, ia ser um horror. Então vamos ver como é que ele resolve aqui. Eu estou divagando. Então, muito bem, aqui nós temos 5 implicantes primos, conforme eu tinha mencionado, né? Lembrando, o BD é esse aqui do meio, né, que está ocupando tudo, um número pequeno de literais, como eu tinha colocado, e depois eu tenho todas essas possíveis combinações, né? Então agora, quais são essenciais? Estes de cá. Por que é que eles são essenciais? Porque eu posso me livrar desse cara aqui, que esse aqui vai cobrir tudo. Cada um desses de 3 termos, de 3 literais, vai poder cobrir. Tá certo? Então a mínima cobertura que nós vamos obter nesse caso, como eu tinha colocado anteriormente, é com esses 4 implicantes primos essenciais. Agora vamos então ver como que a gente... Ficou claro até agora, gente? Porque eu falei muito por alto, assim, dando exemplos, sem falar no que seria o algoritmo. Agora a gente vai definir o algoritmo de passo a passo para a gente poder fazer esse processo que eu acabei de descrever para vocês. Tá claro? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu entrar nesse algoritmo? Senão vamos em frente para a gente poder ter clareza nesse ponto. Então, primeiro passo, escolher um elemento de um conjunto de bits que está 1. Tá certo? Segundo, achar o maior agrupamento que nós conseguirmos de uns e don't cares próximo àquele elemento. Tá bom? Desculpa, gente, é porque um telefonema aqui e eu tive de cancelar. Então, onde é que nós estamos aqui? Então, esse aqui é o segundo passo. Tá certo? A gente tem que achar o maior agrupamento. E aí o que a gente faz? A gente tem que repetir os passos 1 e 2 até achar todos os implicantes primos. Tá bom? O passo 3 é revisitar todos os números uns no mapa de Carnot. Por que isso? Bom, em primeiro lugar,
Se ele estiver coberto por um único implicante primo e ele for essencial, ele vai ter que participar da cobertura final. Cobertura eu estou chamando de cobrir todas aquelas possibilidades. Uns cobertos por implicantes primos essenciais não precisam ser revisitados. Em outras palavras, se ele já estiver lá, você não precisa voltar nele. Tá certo? 4. Último passo. Se tiver não coberto por implicante primo essencial, o que a gente faz? A gente vai selecionar o menor número de implicantes primos que cubra aqueles números 1, né? Aquela função 1 restante. Eu não sei se o algoritmo fica claro, mas vamos tentar mostrar isso aqui através de um exemplo. Vamos lá, vamos pegar aqui. Qual que é o passo 1 mesmo? Primeiro, vamos achar... a gente tem aqui dois primos em torno de quem? A barra, B, C barra, D barra. Tá certo? Então, quem que são eles? Aqui estão. Aqui. Então, esses são os dois primos. Ficou claro, gente? Então, o primeiro ponto eu acho um 1, tá? E agora, o que eu estou fazendo? Eu vou incluir aquele passo 2, tá bom? O que é o passo 2? Eu volto no slide daqui a pouquinho. Eu vou incluir tantos uns ou bits de don't care forem necessários para que eu faça o maior subconjunto possível, tá bom? Então, nesse caso, é esse elemento que está aqui, e nesse caso, são esses outros que estão aqui. Vamos passar para o próximo. Dois primos em torno deste de cá. Quais são eles aqui? Então, eu posso pegar esses dois aqui, ou aqui, ó, tá fácil. Pego esses 4 aqui, o BD em torno desse cara aqui. E mais quem que eu pego? Pego esse outro que está aqui. Então, vamos ver como é que ele fica. Estão aqui os dois. Tá claro? Agora, vamos pegar... vocês estão vendo que estão acabando os uns, né? Vocês estão vendo, né? É mais fácil a gente fazer no passo a passo, que aí vocês vão vendo o que está acontecendo. A gente está fazendo essas iterações do passo 1 e passo 2. Então, agora tem esse outro aqui. Quantos que nós temos em volta dele? A gente tem, olha, esse cara aqui está conectado a ele, esse don't care está conectado a ele, e esse outro que está aqui embaixo também está conectado a ele. Conseguiram enxergar? Então, deixa eu mostrar para vocês. Estão aqui. Está aqui um, está aqui o outro, e para cima e para baixo aqui. Então, a gente pegou esses 3. Falta algum? Não, acabou. Tá? Então, agora vamos identificar quais são os implicantes primos essenciais. Aí, foi colocado aqui. Heitor, eu agora estou com uma dúvida aqui. Por quê? Porque ele considerou esse daqui como essencial, sabendo que esse aqui tem um don't care. Eu, no meu entendimento, acho que esse aqui não deveria participar, não. Eu não estou entendendo isso daqui, não. Tá? Aqui é a mínima cobertura. Eu não sei se esses slides estão corretos. Por que estão 3 primos? Ah, não. Deixa eu voltar aqui. Então, esses 3 aqui. Então, Heitor, de novo, voltando, naquela definição, parece que não ficou muito claro, não. Parece que a sua ponderação de que o maior subconjunto de uns e don't cares que a gente pode formar tornaria aquele implicante primo essencial. Pois é, a definição lá não ficou muito clara, mas aqui ele está colocando aquele como um implicante primo essencial. O que nos leva a concluir que a sua observação implicante primo essencial é o maior conjunto de uns e tanto faz que a gente puder formar. Acredito que a sua afirmação então seja correta. Então, o que foi o caso aqui. E a mínima cobertura foi essa daqui. Aqui está. Tá claro? Então, gente, vamos então... aqui. Aí eu até destaquei aquele ponto, né? Ele pode ser usado para formar os implicantes primos, mas não para fazer o implicante primo essencial. Tá? Então, fica aí um pouco da dúvida aí, se alguém conseguir
a perceber onde é que eu estou falhando, eu agradeço. Então vamos colocar aqui, listar todos os implicantes primos para o seguinte mapa de Carnot. Quais serão eles aqui? Vocês conseguem fazer isso daqui? Vocês gostariam de fazer isso daqui e jogar no chat para a gente poder fazer? Eu não sei se isso aqui é uma... Eu confesso que eu não olhei esse slide anteriormente para poder dizer se eu tenho a resposta dele aqui ou não. É possível que eu tenha a resposta na sequência. Mas vamos tentar... Vamos gastar aí uns 2 minutos para a gente poder fazer essa atividade. Vocês escrevam aí numa folha de papel para a gente poder dar uma conferida nisso daqui. Eu vou escrever também, eu prometo que eu não vou olhar a resposta. Vou ver se eu consigo fazer isso daqui junto de vocês. Então vamos ver como que isso aqui vai ficar. Então estou fazendo, gente. Vocês façam, por favor. Não esperem não. Peguem um pedaço de papel e vamos fazendo aqui. Vamos ver, quem for mais rápido que eu ganha um ponto, tá? Eu anoto aqui. Só escreve aí o número de implicantes primos aí que a gente tiver. Alguém conseguiu terminar, gente? Eu terminei aqui, mas eu não sei se eu acertei não. Vamos lá. Eu encontrei três implicantes. Ali o Eduardo respondeu. Vamos ver, Eduardo. Vamos ver, Eduardo conseguiu responder antes de mim aqui. Então, acho que tem 2 primos. Eu acho que são 3, Eduardo. Vamos ver, olha só. Eu posso estar errado, óbvio. Né? Eu tô vendo aqui, olha. Tô pegando esse aqui, BD de novo, tá? E tô pegando esse outro que tá aqui, 2. E tem esse cara aqui que ficou... Você esqueceu esse aqui, Eduardo? Tem esse cara aqui, ó, que é o AB barra C barra D. Faltou esse cara aqui. Você esqueceu desse aqui, Eduardo? Ou não? Esse é que eu tô achando. Vamos ver. Ó, CD, esse era um dos que eu tinha visto. Agora o BD, cadê? Não, ele pegou esse outro, pegou um BC aqui. Eu não sei porque que ele pegou esse BC. Ele pegou o BD também. Bom, acho que é mais para ilustrar aqui. Eu nem pegaria, eu nem consideraria esse. Bom, enfim. Vamos lá. Esse daqui eu não considerei. Também não. Esse foi um que eu estava te falando, olha, ele colocou esses todos aqui. Então, qual que é... então ficou claro aqui, gente? Todos os termos? Esses são todos os implicantes primos. Então, como que é... Vamos voltar aqui, só para a gente repetir o passo a passo do algoritmo. Vamos lá. Primeiro passo, acha um. Pega esse daqui. Vamos pegar porque a gente já sabe qual que é. Então, encontra um implicante primo para ele. Quem que é? Aparece esse daqui. Qual que é o próximo um? Vamos para cá. Qual que é? Não, ele pegou um outro aqui. Entendi, ele pegou o segundo aqui. Primeiro ele pegou esse, depois ele pegou esse seguinte. Ele está seguindo o algoritmo mesmo. Aí com esse daqui que ele encontrou esse outro. Agora ele vai pegar esse de cá, não é isso? Vamos ver. Esse. Encontrou este outro. Agora vai pegar esse. Ainda falta esse daqui, né? Não vamos esquecer que acho que ele ainda tem de pegar esse. Não sei, mas se bem que ele pega esse de cá, né? Que é esse item aqui. Eu achei que ele pegou 2 vezes nesse algoritmo dele, tá? Então ele pegou esse de cá e por fim ele pega este outro. Então eu só estou repetindo o algoritmo. Qual que é os implicantes primos essenciais? C D barra.
C de barra. Quem que é o C de barra? C de barra? C de barra? Quem que é o C de barra mesmo, gente? C de barra é esse que está aqui. Então vamos ver, por que ele é o implicante primo essencial? Eu não tenho muita clareza por que ele é, não. Porque eu poderia dizer que esse outro aqui também seria, né? A mínima cobertura é simples, né? Para mim a mínima cobertura poderia ser, por exemplo, CD barra, BD e esses dois aqui. Tá certo? Que é o AC barra D. Ah, não, aqui, ó, o BD estava aqui, ó. O BD estava aqui, o implicante primo também. E o ACD barra aqui faz a cobertura mínima, né? Que foi exatamente o que eu tinha mencionado aqui. Então esses aqui também eram, viu? Vocês me desculpem aqui. Esse aqui também era o AC barra D, tá bom? E o BD, que era esse que estava aqui. Ficou claro então, gente? O que é que vocês estão olhando para cá e percebendo? Perceba o seguinte, quando eu definir implicante primo essencial, perceba que aqui no caso do BD tem esse, no caso do CD barra tem esse 1, que não foi contabilizado por nenhum outro, e no caso do ACD barra D, este outro que está aqui. Então ficou claro? Então a hora que eu pego esses implicantes primos essenciais, eles fazem com que agora eu posso me livrar desse outro de cá. Agora eu posso me livrar desse daqui. Posso me livrar deste outro que aqui está. Então, quando eu faço isso, eu consigo gerar meu mapa de cobertura mínima. Tá certo? Gente, isso é o que eu tinha para poder falar. Tem uma outra aula prontinha aqui para vocês, que eu vou começar, que é a próxima aula. Mas eu vou dar um tempinho, são 6 horas agora, e aí dá uns 10 minutos aí para a gente poder parar. Quem quiser já começar a fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. E eu vou parar a gravação, e aí a gente continua em 10 minutos. Pode ser assim? A gente faz um pequeno intervalo?